sementeiros e sementeiras, você já consegue entender o que é a memória de sementes, a memória de hidratação de sementes, e o que isso influencia na germinação e na tolerância das sementes aos estresses? Não se preocupem, porque nesse vídeo o professor Marcos Meiado, da Universidade Federal de Sergipe, falará especificamente sobre isso. Bom, então vamos chegar agora para falar especificamente dessa história de memória. Se você for olhar no dicionário, memória é a capacidade de armazenar informações de modo que estas possam se recuperar quando a gente busca recordar, né? Memória, a nossa memória. E aí, semente tem memória? Quem foi que começou com esse termo memória? Eu mostrei para vocês lá no vídeo de apresentação que esse termo ele foi cunhado, ele foi trazido a primeira vez nos artigos científicos por um pesquisador mexicano, quer dizer, não sei se ele é mexicano, mas ele mora no México, embora tenha esse nome russo aí, parece russo, né? Joseph Dobrovsky, um pesquisador que ainda trabalha, ainda pesquisa na Universidade Nacional Autônoma do México. Então, esse artigo foi publicado em 1996 e ele trouxe esse termo, memória de hidratação de sementes, Seed Hydration Memory, né? E a gente traduziu de uma forma mais fácil nos artigos em português de memória hídrica, mas o termo na tradução literal seria memória de hidratação de sementes, tá? E ele mostra nesse artigo aí algumas características da memória de sementes de espécies de cactos que ocorrem no deserto de Sonora, mais uma vez aí um ambiente semiárido, que eu sou doido para conhecer essa região, e ele mostrou os benefícios que essas sementes demonstravam após essa hidratação descontínua. E eu já vou mostrar quais são esses, tá? E começou a discutir quais eram as implicações ecológicas desses benefícios. Mas vamos adiante. No final do trabalho do Dobrovsky, ele tem dois artigos, esse de 1996 e um outro que ele publicou logo 2 anos depois, em 98, com o mesmo foco, tá? No final desses dois artigos, a gente consegue compreender que essas sementes que toleram passar por esse ciclo de ganhar e perder água, e que, ao passar por essa característica, ela consegue armazenar as características bioquímicas que ocorreram durante a fase de hidratação, isso faz com que elas não precisem voltar à estaca zero. Numa nova hidratação, ela não começa a germinação do zero, ela já está um passo à frente. Então, ela já tem algumas características, algumas informações, alguns genes já foram ativados, algumas proteínas já foram produzidas, e tudo isso fica armazenado no interior das células do embrião. E quando ocorre uma nova chuva, um novo evento de hidratação, a germinação não começa do zero. Ela já está um passo à frente e continua dali em diante. Tá? Isso faz com que a semente consiga germinar, uma das características, mais rápido, depois de passar por esse evento de ganhar e perder água. Tá? Mas outras características estão aí no slide. Então, ele mostrou que as sementes que passam, que têm essa característica de conseguir armazenar essas informações, elas aumentam a sua tolerância à dessecação, elas germinam mais, elas germinam com uma velocidade maior, consequentemente reduz o tempo de germinação, também aumenta a sincronia e você também observa plântulas mais vigorosas. Até então, não tem muita novidade. Se você for olhar do ponto de vista do osmocondicionamento de sementes de espécies cultivadas, as pessoas já tinham algumas informações parecidas com essas aí, tá? Mas foi o que ele conseguiu mostrar nos 2 artigos dele, inicial, trazendo esse termo de memória de hidratação de semente, tá? Bom, daí eu estava lá na UFPE nessa época, em Recife, orientando a Kátia Rito, essa que está aparecendo aí na foto. A Kátia Rito, na época que estava fazendo o TCC dela, veio trabalhar comigo, e eu trouxe uma pergunta para ela. Eu fiz, Kátia, será que isso só acontece com os cactos lá no México? Será que os cactos aqui no Brasil também não têm essa característica? Não tem no Brasil? Né? Eu perguntei para ela. E aí ela topou o desafio de fazer um trabalho com essa espécie, com o mandacaru. E aí isso foi o TCC dela, que depois foi publicado, esse artigo está publicado em 2009, onde a gente se perguntou, as sementes de mandacaru têm memória? Né? E ela mostra esse trabalho onde você observa nesse primeiro gráfico aqui de cima,
aqui eu tenho curvas não, eu tenho a porcentagem da germinação, onde sementes que passaram por ciclos aqui não passou por nenhum ciclo, né, 0 hora, aqui passou por ciclo de 6 horas, um ciclo só de 6 horas, aqui um ciclo só de 12 horas, um ciclo só de 24 e um ciclo só de 48 horas. Se você olhar, o lote de mandacaru que a Kátia trabalhou, recém-coletado, essas sementes, elas tinham uma germinação muito baixa, elas germinavam só 20%. Depois que elas passaram por um ciclo só de água, em 12 horas de água, aqui, ó, então, hidratou por 12 horas, secou, até voltar à condição inicial de água. Depois botou para germinar. A porcentagem de germinação quase foi para 80%. Então, essas sementes precisam passar por isso em campo para conseguir germinar mais. Então, se você fosse analisar a qualidade de um lote ali, no caso do mandacaru, né, sem passar por essa hidratação descontínua, você dizer, poxa, esse lote está uma porcaria, joga fora, não está germinando. Mas o simples fato de você botar na água, tirar da água, botar na água, tirar da água, a germinação vai lá para 80%. Então, isso é uma característica importante para quem está trabalhando com bancos de germoplasma, né, está armazenando sementes de cacto. É mais interessante você ter associar essa característica dessa necessidade dos ciclos. E nesse gráfico aqui de baixo, ela testou nenhum ciclo, 1 ciclo, 2, 3 e 4 ciclos, mas ela trabalhou com ciclos de 24 horas nesse gráfico aqui de baixo, tá? Então, se você for olhar para o gráfico de cima, 24 horas não é o tempo que mais proporcionou a germinação. O problema é que esse gráfico está apresentado nessa sequência, mas a Kátia fez o trabalho invertido. Ela primeiro fez os ciclos de 24 horas, ela primeiro fez esse experimento aqui. Como a gente viu que não deu tanta diferença assim, não aumentou tanto, a gente ficou se perguntando, será que é porque a gente está usando um tempo de hidratação muito longo? Será que não é melhor trabalhar com um tempo de hidratação um pouco mais curto? Nessa época, a gente não tinha aquelas curvas de imbebição com tempo X, Y, Z. Isso foi há 11 anos atrás, gente. 12 anos atrás, que ela fez o trabalho em 2008. Então, foi há 12 anos atrás. A gente não tinha estabelecido protocolo, nem nada disso, tá? Então, era meio que na tentativa e erro. Kátia é pioneira, está lá atualmente também, é professora da Universidade Autônoma do México, mora lá no México agora, não trabalha com Dubrovsky, acho que não, eles não são do mesmo campus, e a Kátia agora trabalha com restauração de ecossistemas. Mas foi a primeira aí que trabalhou com essa história de memória de hidratação de sementes. E aí a Kátia começou a se questionar se uma hidratação mais curta não conferiria mais vantagem. E uma outra característica que a gente observou nesse estudo da Kátia é que o mandacaru, ele é fotoblástico positivo, mas todo esse ciclo de hidratação e desidratação foi feito no escuro. E a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha. Será que espécies fotoblásticas positivas só vão demonstrar um benefício maior? Se você for ler esse artigo e for olhar para os parâmetros, né, vou falar variáveis, que senão a Bárbara vai me corrigir, para as variáveis relacionadas com o desenvolvimento inicial, não tem tanta diferença nas variáveis de crescimento. E aí a gente ficou com essa pulguinha atrás da orelha se perguntando, poxa, será que é porque a gente fez um tempo de hidratação muito longo? Ou será que é porque a gente fez o ciclo no escuro e essa semente é fotoblástica positiva, ela precisa na luz? Né? Então a gente levantou algumas hipóteses que foram testadas posteriormente. Eu vou mostrar para vocês alguns dados mais adiante, tá? Mas esse foi o primeiro trabalho. Então, é preciso que a gente saiba, antes de continuar nos exemplos, que eu tenho diferença entre hidratação descontínua e memória de sementes. A hidratação descontínua é um evento natural. Ela vai acontecer de forma natural, simplesmente porque ela é influenciada por condições climáticas, de ganhar e perder água, tá? E esse evento natural de hidratação descontínua, ele é mais comum em ambientes semiáridos, tá? Isso tem uma influência direta na flora. Já a memória hídrica é representada pela capacidade que as sementes, que o embrião da semente tem, de manter as alterações bioquímicas, essa informação de tudo que mudou bioquimicamente falando no processo germinativo, as espécies que têm essa característica de manter essas informações,
elas demonstram essa capacidade que nós chamamos de memória de hidratação de semente ou memória hídrica. Tá? Isso pode ter um efeito como é que diz? Em alterações genéticas relacionadas, por exemplo, com a expressão de genes que são mais genes de tolerância a estresses ambientais, como déficit hídrico. Então, ao passar por esse ganho e perda de água, ao passar por essa hidratação descontínua, as espécies que apresentam memória de hidratação de sementes, elas alteram a sua expressão gênica, e isso faz com que, ao passar por essa hidratação descontínua, molecularmente, essa semente é diferente e ela tem um gene ativo relacionado a uma tolerância a um estresse hídrico, faz com que ela consiga germinar em condições de mais estresse, que eu vou mostrar alguns exemplos para vocês mais adiante. E também isso acaba, claro, proporcionando alterações fisiológicas na semente. E isso faz com que essas alterações fisiológicas, então, sejam a resposta relacionada à memória hídrica, tá? E é claro que a gente discute do ponto de vista ecofisiológico, tem uma relação direta na estruturação da comunidade como um todo. Tá? Vamos continuar. Bom, alguns anos depois, eu já estava aqui em Sergipe, já estava aqui na UFES, e eu comecei a trabalhar, criei um grupo de pesquisa, começamos a trabalhar com memória de sementes, e um dos primeiros alunos que começou a trabalhar comigo foi o Aislan Lima, e ele desenvolveu o trabalho dele de conclusão de curso. O TCC dele gerou 2 artigos, o primeiro foi publicado aí na Seed Science, e a gente mostrou que a hidratação descontínua alterava a característica, o comportamento germinativo de uma espécie de cacto que ocorria em 2 ecossistemas diferentes aqui, aqui em Sergipe. Né? Essa espécie é o facheiro, e esse facheiro ele tem uma característica bastante comum. Ele ocorre na beira da praia, lá bem perto da água. A gente ia coletar essa primeira foto aqui, ó, a população que a gente coletou lá em Aracaju, uma praia um pouco mais afastada, e a gente coletou essas sementes lá para representar essa população que ocorria em uma área de restinga, bem próxima da praia. E aí ele passa uma grande extensão do estado de Sergipe sem ocorrer, ele ocorre na beira da praia, não ocorre na zona da mata com tanta frequência, e ele volta a acontecer lá na Caatinga, no meio do semiárido. Então nós coletamos sementes nessas 2 populações, submetemos essas sementes primeiro determinamos o ciclo, a curva de embevecção. Aqui vocês têm uma foto do fruto aberto, é um fruto deiscente, que se abre quando está maduro. Aqui são plântulas do facheiro, que eu já vou te mostrar dados de crescimento delas também. E aqui uma bandeja, ó, cheia de polpa e semente, milhares de sementes que estavam sendo beneficiadas pelo Aislan, esse carinha aí da foto, quando ele coletou essas sementes para desenvolver esse trabalho dele. Então nós trabalhamos com 2 populações, avaliamos a curva de embebção, submetemos essas sementes aos ciclos, e aí depois ele avaliou a germinação e desenvolvimento inicial dessas sementes que estavam sendo submetidas a estresse hídrico e a estresse salino. Tá? A deficiência hídrica, né, a déficit hídrico e a estresse salino. Bom, rapidamente, eu não vou explicar os gráficos, mas desse lado de cá, você vê Caatinga, e desse lado de cá, você vê Restinga. Os 2 primeiros gráficos de cima estresse hídrico, e os gráficos de baixo, estresse salino. Se você olhar, eu coloquei essas setas indicando que essas barras de cores diferentes são os ciclos. Então, a barra mais escura aqui, semente que não passou por ciclo nenhum, uma germinação muito baixa, bem parecida com o mandacaru, lá próximo de 20%, e conforme essa semente foi passando pelo ciclo, a germinação dela aumentou. Aqui eu estou no 0 megapascal, ou seja, água destilada, não é condição de estresse, é condição ideal de germinação, tá? Mas menos 1 megapascal, menos 3 megapascal, menos 6, você vai observando que o ciclo aumenta a porcentagem de germinação, tá? A mesma coisa aconteceu no estresse salino. Você teve um aumento. Então, a população da Caatinga, a hidratação descontínua das sementes da população da Caatinga, ela proporcionou uma aquisição de tolerância ao estresse hídrico, porque você observa que, ao passar pelo ciclo, aumenta, e você também observa uma aquisição de tolerância no estresse salino. Ou seja, conforme vai ficando mais estressante, olha para cá, ó,
menos 0,3, menos 0,6 megapascal de estresse salino. Olha o quanto germina quando não passa por ciclo e quando passa por ciclo. Essa diferença é bem significativa. Já a população da restinga, esse benefício da hidratação descontínua, ele só é observado para o estresse salino, não para o estresse hídrico. E aí a gente se perguntou por quê? Depois é meio óbvio, né? Quando você pensa, bom, a população da restinga, ela está perto da praia, em contato direto com água salgada. Então faz sentido ter um benefício no estresse salino. Mas lá na restinga, embora esteja contato com água salgada, chove muito mais do que na Caatinga. Em Aracaju, chove muito mais do que na Caatinga, no interior de Sergipe, onde nós coletamos lá em Nossa Senhora da Glória. É um município aqui do estado de Sergipe, do sertão sergipano. Chove muito mais em Aracaju. Então, é claro que não vai ter tanto problema de falta de água no solo. Então, o déficit hídrico não é tão significativo assim, a influência do déficit hídrico. Então, o benefício não foi tão significativo aqui. Tá? Então, essa é a explicação que o Aislan trouxe no artigo dele, né, do porquê os ciclos beneficiam para um tipo de estresse e não para outro, quando você compara duas populações, é a mesma espécie, gente, em dois ecossistemas diferentes, tá? Bom, continuando. Como eu falei, o TCC dele tinha 2 artigos, o primeiro eu já mostrei, o segundo foi publicado aí na Plant Species Biology, e está relacionado com desenvolvimento. Então, olha para cá, plântulas, ó, que passaram pelos ciclos e depois foram submetidas a déficit hídrico. Essa barra branca são as plantas que não passaram pelos ciclos. Aqui passou por 1, por 2, por 3. E todas essas 3 ciclos. Todas essas plântulas, ó, elas não passaram por suspensão de água. Elas ficaram recebendo água todo dia. 0 dias sem água. Ou seja, água todo dia, tá? Essas outras aqui são plantas que ficam 7 dias sem água. Elas recebem água uma vez por semana. Recebeu, 7 dias sem. Recebeu, 7 dias sem. Olha, quando elas não passam por ciclo, como elas crescem menos do que quando elas passam pelo ciclo, tá? Acumulam menos biomassa do que quando elas crescem, do que quando elas passam por ciclo. É aqui 14 dias. Veja que quando elas ficam 14 dias, é bem maior aqui a barra dos 3 ciclos do que do 1 ciclo. Mas isso também não teve tanta influência na restinga. Então, a restinga parece que tem a hidratação descontínua, os ciclos de HD para essas sementes da restinga, parece que tem uma influência maior no que diz respeito à salinidade do que no que diz respeito ao déficit hídrico, tá bom? Ao estresse por falta de água. Bom, vamos continuar. Opa! Um outro trabalho, que esse foi a dissertação, um dos capítulos da dissertação do Aislan, aí já não é mais com cactácea, já é com arbóreas, que eu quero começar a falar sobre produção de mudas com vocês. Esse trabalho foi feito em parceria com a Bárbara, e a gente trabalhou com a hidratação descontínua da canafístula, que eu mostrei a curva de embebição para vocês. Olha o que acontece aqui. A gente começou a observar que para as espécies arbóreas, parece que o benefício para o cacto, lembra que eu mostrei para você que para o cacto, desde o início, até em condições de controle, em condições de não estresse, eu tenho um benefício do ciclo de HD. Mas para as espécies arbóreas, parece ser um padrão que o benefício só é mais significativo nos tratamentos de maiores estresses, né, de menor disponibilidade de água. Aqui no começo, ó, no controle e no menos 1 megapascal, não tem diferença, os ciclos não têm tanta influência assim. Já numa condição de maior estresse, de maior deficiência hídrica, eu tenho, então, um benefício proporcionado por essa hidratação descontínua. Quando as sementes, aqui foi uma modelagem que nós fizemos para estimar a tolerância ao estresse hídrico. Se você olhar o controle, ó, é uma tolerância, as sementes conseguem germinar até 0,7 ou 0,8 megapascal, né, nessa modelagem aqui. Mas se você observa o tratamento de 3 ciclos, ó, a tolerância mais do que dobra, passa quase a menos 2 megapascal. É uma situação de praticamente sem água no solo, ela conseguiria germinar. Tá? Então a gente mostra que esses ciclos eles acabam favorecendo a germinação da semente, com pouquíssima água. Isso é interessante para um produtor que está
produzindo muda, não precisaria regar tanto as suas mudas ali no início da produção da semente, né, da muda, né, a germinação da semente.